majestade. Senhor, Tu és fiel, meu Senhor. Obrigado por aqui estarmos, meu Deus, na Tua casa, Senhor. Obrigado, meu Senhor, porque sem Ti, como está na Tua palavra, nós nada podemos fazer, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, Pai, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Obrigado, meu Deus, que é sempre o Senhor o único que torna nova todas as coisas. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, toma nossas vidas nessa hora, Pai. Aqueles que aqui estão perto, aqueles que estão distantes, meu Senhor, vai ao encontro de cada um, meu Pai. Ó Deus, como estiver, ó Deus, vai visitando nessa hora, ó Deus, vai realizando, Pai, a grande obra, meu Deus, que o Senhor já começou na vida de cada um. No nome de Jesus, age, Pai, sobre cada um de nós, Pai. Ó Deus, realiza, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, conforme o Teu operar, conforme o Teu querer, Pai, o Teu agir, ó Deus, seja feita sempre conforme o Seu desejar, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aqueles que se encontram, Pai, ó Deus, desanimados, abatidos, aqueles que se encontram perdidos, meu Senhor, vai ao encontro de cada um, no nome de Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus, realiza, Pai, os Teus grandes feitos. Que a Tua palavra possa ir de encontro a cada um, meu Senhor. Ah, Deus, porque por certo está escrito na Tua palavra, Pai, que ela não volta vazia. Meu Senhor, nós cremos, Pai, que ela há de produzir o fruto, meu Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, e realizar, Pai, ah, Deus, o Teu operar, Pai, o Teu desejar, a Tua vontade soberana, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amados. Amém. Estava aqui meditando a fundo sobre esse Salmo 116, onde Davi é o autor. Louvado seja Deus. E nós aprendemos muito, irmãos, porque do jeito que estamos indo e caminhando, muitas das vezes achamos obrigação das coisas sempre estar acontecendo da forma que nós queremos, mas não é assim. Louvado seja Deus. Nós entendemos que é necessário o agir de Deus, irmão, na minha e na sua vida. É necessário o operar do Senhor. E nesse Salmo 116 nós podemos ver da profundeza da alma do teu servo Davi, como ele expôs, como ele colocou diante de Deus a sua situação, o seu louvor, o seu carinho, o desejo da sua alma está entretida, louvado seja Deus, com as coisas do Senhor. Ele começa aqui dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve as minhas súplicas. Louvado seja Deus. Se voltarmos um pouco aqui em Salmos capítulo 8, nós vamos aprender ainda uma passagem que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve o meu clamor. A Bíblia diz aqui no Salmos 8 assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que tu preparaste, o que é o homem mortal, para que dele tenhas memória, e o filho do homem para que o visites, pois que tens feito pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas, bois, como as bestas do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelos atalhos dos mares. Ó Jeová, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Louvado seja Deus. Temos um Deus que ouve a nossa voz, temos um Deus que ouve a nossa súplica, temos um Deus, louvado seja Deus, que se preocupa com nós, mesmo tão pequeno, como está dizendo aqui, mesmo, louvado seja Deus, que é o homem imortal, irmão, para que o Deus de Espírito e de verdade se lembre de mim e de você. Louvado seja Deus. Tudo Ele criou, tudo Ele formou e tudo colocou. A Bíblia está dizendo
sobre responsabilidade nossa, de dominar, de conquistar, de seguir, de guiar. Louvado seja Deus. Grandes são os planos de Deus para com a minha e para com a sua vida. E se o Senhor diz lá em Jeremias, através do profeta, a palavra do Senhor diz: olha, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vou te pegar água, papai. Clama ao Senhor, coloca diante do nosso Deus as súplicas, os clamores, porque Ele está pronto para ouvir. Porque se pararmos para pensar, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, o mar e tudo que nele há, se Ele se preocupa comigo e com você e nos chama pelo nosso nome, irmão, louvado seja Deus, é porque esse Deus é grande e rico em misericórdia. A Bíblia diz aqui: porque Ele inclinou a mim, obrigado, os teus ouvidos, portanto eu invocarei enquanto viver. O salmista estava dizendo, Davi estava dizendo: olha, enquanto eu estava em luta, em angústia, enquanto eu estava ali necessitado, me pus a buscar o Senhor e Ele se inclinou a mim com seus ouvidos. Louvado seja Deus. Porque então assim foi, assim então eu passarei a invocar. Porque como foi falado aqui, do que adianta eu e você, né, batermos na porta errada, buscarmos na fonte errada, buscarmos em onde não vai haver solução, irmão, para mim e para a sua vida. O salmista Davi aqui, ele foi direto na porta certa. Ele foi direto no lugar certo. Olha aí. Então, portanto, eu invocarei. Assim, enquanto viver, farei. Louvado seja Deus. E foi bênção o Senhor na vida de Davi todo o tempo. E o Senhor, irmão, Ele está sempre assim, pronto. A Bíblia diz que Ele está sempre à porta, né, batendo, para ver se alguém abre. Ele está sempre pronto e preparado. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que então ouvia a minha voz e abria a sua porta, eu entrarei. Louvado seja Deus. Em outras palavras, eis que meus ouvidos estão prontos a ouvir. Eis que as minhas mãos estão prontas a operar para aquele que clamar, para aquele que, louvado seja Deus, suplicar, para aquele que se passar a buscar a mim. Porque a Bíblia diz que aquele que busca ao Senhor o encontrará. Aquele que faz menção de Deus, Ele ajudará, irmão. Então não está dizendo aqui, Davi, rodearam-me as dores da morte, e de mim se apoderaram as angústias do inferno, a perdidoa havia eu achado. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra agora a minha alma. Porque é assim, irmão, aquele que se encontra afastado, aquele que se encontra nos vícios, aquele que se encontram, né, afastados dos caminhos do Senhor, longe dos caminhos de Cristo, aquele que se encontra perdido, abandonado pelos familiares, aqueles que se encontram rejeitados da sociedade, louvado seja Deus, esses o Senhor tem escolhido também, irmão. Esses o Senhor tem se preocupado também, porque quando Davi se sentia abandonado talvez pela sua família, pelos seus irmãos, afastado, ali cuidando de animais, de ovelhas, fazendo o seu melhor, louvado seja Deus, quando via a angústia no seu coração, quando via, né, a tristeza, a Bíblia diz aqui, através das palavras do Senhor, ao Senhor pus a buscar, e Ele então livrou a minha alma. Somente Jesus pode trazer o refrigério, irmão, para a nossa alma. Somente Jesus pode dar o escape necessário que eu e você precisamos. Só Ele pode trazer a paz que excede todo entendimento. Amém. Se a qual, irmão, Ele não fizer, ninguém pode fazer.
muitos buscam paz, muitos buscam outros meios, outros caminhos, e aquilo lá até às vezes serve de um paliativo momentâneo, mas depois vem o vazio de novo. E a paz, irmão, e a presença que Jesus proporciona, ela é plena, ela é completa na minha e na sua vida. Ela vem, irmão, para nos levar para cima. Ela vem, irmão, para nos deixar num estado que nunca antes encontramos. A Bíblia diz aqui em Lamentações, não precisa abrir, no capítulo 3, está dizendo assim, capítulo 3, diz assim, 55: invoquei o teu nome ao Senhor, do mais profundo do calabouço, tu ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia que eu clamei por ti e disseste: não temas. Louvado seja eu, louvado seja o Senhor. Deus está sempre pronto, irmão. Deus está sempre pronto para eu e você, né? Quando clamarmos, Ele responder. Quando nós ansiarmos e desejar, Senhor, a Ti desejo, Senhor, a Ti quero, Senhor, a Tua presença, ao Senhor desejo para a minha vida. E Ele assim realiza, irmão. Está aqui escrito. Lá em Jonas, capítulo 2 também, capítulo 2 diz: então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu do ventre do inferno. Clamei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, me rodearam as correntes das águas, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então disse: lançado estou diante dos Teus olhos, no entanto tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me rodearam até a alma, rodeou-me com as águas, enredaram na minha cabeça. Diz assim: desci até os fundamentos dos montes, a terra lançou os seus ferrolhos sobre mim para sempre, mas Tu tiraste a minha vida da corrupção, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou a Ti no Teu santo templo. Os que seguem as vaidades ilusórias abandonam a Tua misericórdia, mas eu com voz de gratidão Te oferecerei sacrifícios, pagarei o que prometi. A salvação vem do Senhor. E ordenou então o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Jonas desobedeceu, como sabemos da palavra. Jonas desobedeceu ao Senhor, não foi para os caminhos que o Senhor havia determinado que ele fosse. Antes ele foi para o lado contrário, e a Bíblia diz que então ele foi parar no ventre de um grande peixe. Mas mesmo lá, quando ele caiu em si e se arrependeu, a Bíblia diz que no ventre do inferno ele clamou. Louvado seja Deus. Não importa como está a minha e a sua situação, irmão. Não importa como eu e vocês estamos vivendo, não importa como o que eu e vocês estamos passando ou temos passado, o nosso clamor chega diante do trono de Deus, irmão. O nosso clamor pode chegar diante da face de Deus, para que Ele possa agir ao meu e ao seu favor. Está dizendo aqui: piedoso é o Senhor e justo. Sim, misericordioso é o nosso Deus. Está dizendo aqui em Lamentações, agora capítulo 2: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não desapontam. As novas são a cada dia, grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. É bom que o homem tenha esperança e em silêncio espere pela salvação do Senhor. Louvado seja Deus. Misericordioso é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus e misericordioso. E misericórdias, irmão. Louvado seja Deus. Piedoso é o nosso Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmão, hoje para com a mim, para com a sua vida, como seria? Porque hoje aqui estamos vivendo, caminhando na luta, na dificuldade, não é verdade? Mas grande é a misericórdia para com a mim, para a sua vida, irmão. Para que eu e você possamos caminhar, para que eu e você possamos seguir. Louvado seja Deus. Está dizendo aqui no versículo 6: o Senhor guarda os simples. Eu fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Quando nós encontramos ao Senhor, quando nós nos deparamos com a graça e a misericórdia de Deus, irmão, entendemos que esse é o momento e é o destino que você precisamos chegar, irmão. Nós entendemos que é a obra de Deus que se completa na minha e na sua vida, porque faz bem. Volta a minha alma para o teu repouso. O Senhor te fez bem. O Senhor só faz bem, irmão. O Senhor só acrescenta na minha e na sua vida. O Senhor só aumenta as bênçãos na minha e na sua caminhada. Mas nós temos que nos voltar para Ele. A Bíblia está dizendo que Davi se voltou para o Senhor. A Bíblia está dizendo que ele encontrou paz na sua alma quando ele encontrou Deus, quando ele inclinou os ouvidos para ouvir o que Deus tinha para falar, quando ele clamou do fundo da sua alma ao Senhor. O Senhor então ouviu. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquele que clamar, aquele que bater, a porta vai se abrir. Amém. Não há distinção. O Senhor não faz acepção de pessoas. Aquele que se propôs de todo o seu coração, de toda a sua pureza de entendimento, buscar o Senhor, Ele está pronto para ouvir. No versículo 8 diz assim: pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Louvado seja Deus. Lá em Apocalipse 21:4 diz: porque Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que naquele dia então não haverá mais choro. Louvado seja Deus. Porque Jesus está dizendo que Ele firmará os nossos passos. E aquele que deseja firmar os passos tem que ser firmado, irmão, na rocha. Aquele que quer edificar a sua casa, a Bíblia diz que tem que ser uma casa edificada na rocha. Porque senão fica de qualquer maneira para que o vento possa levar. E a Bíblia diz, irmão, quando a casa ela não é edificada na rocha, a Bíblia diz que quando vem o vento e se depara com a casa, a Bíblia diz que a casa cai. Por isso eu e vocês temos que estar firmados. E por isso que ele está dizendo aqui: Ele é o único que pode livrar a minha alma e a sua alma da morte. Não há preço nisso, irmão. Não há quem possa comprar, não há dinheiro que possa ser revertido, não há riqueza que possa tomar isso, irmão. Somente através do precioso sangue de Cristo. Porque a Bíblia diz: não fosse comprado com ouro, não fosse comprado com prata, mas fosse comprado com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então ele diz: os teus olhos tirarei da lágrima e os teus pés livrarei da queda. Louvado seja Deus. Bom é esse Deus. Quando o servimos em verdade, em justiça, o Senhor realiza os seus grandes feitos na minha e na sua vida.
porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui: eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Enquanto houver viventes, eu andarei nessa terra perante a face do Senhor, face a face com Deus, na intimidade com o Senhor, no conhecimento dos teus estatutos, no conhecimento da sua palavra, escondendo ela no coração, como diz na Bíblia, para nunca pecar contra o Senhor, irmão. Assim determinou o salmista Davi: olha, enquanto viver, andarei face a face com Deus, caminharei perante a face do Senhor. A Bíblia diz aqui: eu criei, por isso farei. Eu criei, por isso falei. Estive muitíssimo aflito. Quem nunca esteve aflito? Quanto mais ainda antes de conhecermos ao Senhor. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas em todas o Senhor os livra. Fiel é Deus, irmão, para livrar a minha e a sua alma dos laços do inferno. Fiel é Deus, irmão, para poder eu e você caminharmos com retidão até chegarmos naquele grande dia e o Senhor olhar para mim, para você e dizer: entra no gozo do Senhor. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. É assim, irmão. E aqui estamos, amém? Louvado seja Deus. Eu disse, a Bíblia aqui no versículo 11 diz: olha, eu disse na minha pressa, todo homem é mentiroso. E o versículo 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor? Agradeci eu hoje ao Senhor? Tenho sempre agradecido ao Senhor? Tenho sempre louvado ao Senhor pela nossa vida hoje? Pastor, mas não está muito bem, não está isso, não está aquilo. Mas agradeça hoje ao Senhor por você estar respirando, por você hoje não estar com a ajuda de aparelhos para respirar, por você hoje estar andando, por você hoje estar se locomovendo, por você hoje estar se alimentando, por você ter hoje uma casa, um lar, uma família. Louve sempre a Deus, olhando sempre para todas as coisas de bom que o Senhor já fez na sua vida. E aquilo que ainda não aconteceu é a fé e a esperança do fundo do seu coração, que aquilo que você deseja, segundo a vontade de Deus, Ele vai realizar, irmão. Louvado seja Deus. Senhor, eu queria tanto isso na minha vida, queria tanto aquilo, desejava tanto ser assim. Continue desejando assim, continue clamando assim, continue falando assim, continue sonhando assim. E Ele é poderoso para realizar, irmão. E Ele é poderoso para fazer, aqueles pequenos se tornarem grandes, e aqueles que se acharem grandes, o Senhor abate. Louvado seja Deus. E no versículo aqui 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você me lembrou aqui, Salmos capítulo 23, diz assim: prepare-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Louvado seja Deus. Tomarei o cálice da salvação. Louvado seja Deus por invocar o nome do Senhor, por crer que é Ele que prepara uma mesa, por crer que é Ele que unge a minha e a sua cabeça com óleos, por crer, irmão, que é Ele que faz o nosso cálice transbordar, irmão. Oh, louvado seja Deus. Quantas coisas têm acontecido, ou quantas coisas aconteceram ao Senhor, através do Senhor na minha e na sua vida, que nós nem imaginávamos, irmão.
como foi falado aqui, como poderíamos imaginar hoje a minha situação de vida e a sua, como estamos na presença de Deus hoje, como poderíamos imaginar? Um tempo atrás desse estávamos aí, irmão, esquecidos, abandonados, talvez viciados em muitas coisas desse mundo, e aprove ao Senhor que em algum momento da minha e da sua caminhada, nós caímos em si, levantamos a nossa cabeça e resolvemos clamar ao Senhor. E, irmão, e lá do alto do céu, o Senhor nos ouviu, irmão. E lá do alto do céu, onde nós estávamos, irmão, não importa, o Senhor ouviu a nossa voz. Ele ouviu o nosso clamor, o grito da nossa alma chegou até Ele, irmão. E Ele deu um basta na minha e na sua vida, e virou a página da minha e da sua história, irmão. E nos tornou nova criatura. Morremos para o mundo e nascemos para Deus de novo. Porque é necessário, a Bíblia diz, nascer de novo. É necessário um novo nascimento, para que de glória em glória o Senhor vá transformando a minha e a sua caminhada. Ó, de glória em glória o Senhor vai transformando, até, irmão, chegar à vontade perfeita de Deus. Louvado seja Deus. Pagarei agora os meus votos, ó, em agradecimento pagarei agora os meus votos ao Senhor, diante de todo o seu povo. Portanto, com tudo que o Senhor fez na minha vida, e que um dia votei, o Senhor fala: olha, não precisa votar, mas aquilo que você votar, cumpra. O que votares, paga. Pagarei agora os meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo, para que todos possam ver que grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Estava ali dizendo Davi. E é assim, irmão, que tem que ser agradecidos a Deus. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Grande é a misericórdia dele para com a minha e para com a sua vida. Então, irmão, devemos dar a Ele agradecimentos, para que Ele nos abençoe sempre mais, irmão. Porque será, irmão, que aqueles que murmuram, porque será, irmão, aqueles que murmuraram entraram na terra prometida? Será, irmão? Nós sabemos que não. A Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Louvado seja Deus. E nós temos muito, muito, muito mais a agradecer ao Senhor, a louvar a Ele por todas as coisas, do que, irmão, murmurarmos. A murmuração não levou ninguém até hoje a lugar algum, irmão. Mas a vontade de querer vencer, mas a vontade de querer superar, a alegria de agradecer pelo momento agora, e desejar sempre talvez algo muito maior pela frente. O Senhor, irmão, pode proporcionar isso na minha e na sua vida. Mas depende de mim e depende de você também, amém? Está dizendo aqui: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, verdadeiramente eu sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras, a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Em todo o salmo está dizendo o salmista: agradecerei e sempre invocarei ao Senhor. Agradecerei e sempre invocarei ao Senhor. Estive perto da morte, estive abandonado, estive aflito, perdido, portas do inferno me cercaram, mas eu clamei ao Senhor, mas eu coloquei perante ao Senhor, mas eu desejei viver mediante a face do meu Deus. O que eu darei a Ele por tudo que Ele já fez na minha vida? Louvado seja Deus. É essa gratidão, irmão, que temos. É com essa gratidão, irmãos, que temos que servir ao Senhor. É com essa graça, louvado seja Deus, que vem de Deus, que devemos servir. Nos tornaremos pessoas melhores, nos tornaremos pessoas
mais felizes, não tornaremos as pessoas mais satisfeitas. E sempre crendo aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Amém. Porque essa fé, irmão, essa esperança não pode morrer na vida daquele que serve ao Senhor, irmão. Enquanto viver, invocarei e estarei perante a casa do meu Deus. No capítulo 23 ali de Salmos, olha, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Porque é na casa de Deus que tem vitória. Não foi falado isso? Porque é na casa de Deus, irmão, que há resposta. Porque é na casa de Deus, irmão, que há mudança de cativeiro. Porque é na casa de Deus, irmão, que vem, que se derrama a graça de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Está dizendo aqui ainda: ao Senhor pagarei agora os meus votos diante de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Termina assim, Salmo capítulo 16. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: a um coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Louvado seja Deus. Te oferecerei sacrifícios a um coração contrito, a um coração quebrantado. Louvado seja Deus. Aqui está falando, irmão, de buscarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Aqui está falando, irmão, de nos átrios da casa do Senhor, do conhecer, do ser cheio, de buscar a presença de Deus, irmão. Porque quando assim fazemos, Ele se faz presente na minha e na sua vida. E na sua palavra diz: melhor é um dia nos atos do Senhor do que 1000 no outro lugar. Quando aprendemos isso, igreja, entendemos, irmão, que a vontade então de Deus soberano passa a se cumprir na minha e na sua vida. Está dizendo assim, então: exaltai ao Senhor todas as nações, todos os povos o exaltem, porque a sua misericórdia se engrandeceu sobre nós e a verdade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Essa é a palavra. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim e para você. Se alegrar nele, invocar a Ele enquanto viver, colocar diante dele, irmão. Você sabe que muitas coisas que o Senhor prometeu ali a Abraão não se cumpriram com Abraão em vida, mas em toda a sua descendência, e muitos anos, o Senhor continuou a realizar. Às vezes tem coisas na minha e na sua vida que nós não entendemos o tempo, a hora e o momento, mas Deus sabe, irmão, e é fiel para poder compensar todas as coisas na minha e na sua vida. Irmão, ainda que não em vida possamos contemplar, Ele é fiel para realizar na vida dos nossos, na vida dos nossos, porque a semente está sendo plantada, o jardim está sendo regado, e Deus, por certo, dará o crescimento. Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Então não podemos desanimar. Antes temos que exaltar o Senhor e sempre pensar: Senhor, o que darei ao Senhor? Você acordar de manhã e dizer: Senhor, o que darei a Ti, Senhor? Como poderei recompensar esse Deus grandão, que olha para mim e para você, que, como diz aqui na Bíblia, em Salmos 8, que criou os céus, a terra, o mar? Como pode Ele olhar para mim e para você e se preocupar com a mim, com a sua vida em particular, e querer resolver e tratar e ter tratativas com a mim, com a sua vida em particular? Que Deus é esse que sempre está perto daqueles que o invocam? Davi descobriu isso, irmão, e ele nunca mais foi sozinho, e ele nunca mais esteve só. A Bíblia diz que às vezes a angústia vinha para o tomar, né? O inimigo intentava contra a vida, contra a alma dele, mas ele se mantinha firme com o Senhor, ele se mantinha firme na casa de Deus. Ele desejou
continuar a invocar o Senhor e oferecer sacrifício de agradecimento por tudo que o Senhor fazia na vida dele. E grandes coisas fez o Senhor. E grandes coisas realizou o Senhor na vida de Davi, na vida dos seus filhos, da sua casa. Ainda que as lutas aconteciam, o Senhor trabalhava. E Ele realiza a mesma coisa hoje. Ele realiza os mesmos feitos hoje, na minha e na sua vida. Toma posse dessa palavra. Firma os seus passos com o Senhor. Esteja em dia com o Senhor. Deseja, a cada dia estar perto dele. Assim como a profundeza dos atos do seu coração. Louve a Ele, irmão, por tudo na sua vida. Ele é poderoso para fazer, irmão, infinitamente muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. No nome de Jesus, amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. Obrigado, meu Deus. Pai, porque o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos. E hoje nós podemos ver, e hoje nós podemos contemplar. Ó Deus, como diz a tua palavra, o que daremos a ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem, ó Deus, que o Senhor tem proposto, que o Senhor tem realizado. O que daremos ao Senhor, Pai, pela nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso ir e vir. O que daremos ao Senhor? Ó Deus, nos abençoa, Deus, com a destra da tua justiça, Senhor. Nos cobre com teu sangue ainda, Deus, nessa hora, aqueles que aqui estão, aqueles que estão acompanhando, Pai, pelas redes sociais. Deus, vai ao encontro dessas almas, dessas vidas, Deus, que muitas estão desviadas, que muitas estão em outros caminhos. Deus, olha e vai visitando nessa hora, Deus, ouve o clamor do teu povo, Senhor. Deus, dá uma basta no sofrimento, Senhor. Dá um basta nessa luta, nessa caminhada difícil, Deus. Muda, Pai. Deus, porque a tua palavra diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E nós cremos, meu Senhor, com fé e esperança, Pai. Deus, que o teu povo, Pai, vive, Pai. Deus, que o teu povo está aqui, Pai, para realizar os teus grandes feitos, para realizar as tuas grandes vontades, Senhor. Deus, para que o teu reino venha crescer, Senhor. Deus, para que o reino venha prosperar, meu Pai, no nome de Jesus. Vai alcançando aqueles que estão perdidos, aqueles que estão, Deus, desanimados, abatidos de alma, Deus, querendo dar fim, Pai, na sua própria vida, aqueles que se encontram em depressão, em angústia. Deus, o salmista diz: olha, em Senhor, Deus, invocarei, ao Senhor eu clamei, e a Ele ouviu a minha voz, a Ele ouviu as minhas súplicas. Deus, livraste a minha alma das cordas do inferno. Deus, obrigado, meu Deus, porque é o Senhor, Pai, que nos visitou. É o Senhor que ouviu o nosso clamor naquele dia. É o Senhor que mudou a nossa vida, a nossa situação, o nosso cativeiro. É o Senhor que mudou a nossa história. O Senhor muda ainda hoje, Senhor. O Senhor muda ainda agora. No nome de Jesus, vai, Pai, buscar as ovelhas perdidas, as que estavam já servindo e se desviaram, as desgarradas, Senhor. Vai ao encontro, meu Pai, nessa hora. No nome de Jesus, joga no mar, Pai, do esquecimento todo o pecado. Deus, toda transgressão, joga no mar do esquecimento, Senhor. Perdoa os pecados, meu Senhor. E no nome de Jesus, Senhor, traz de volta, Pai, para a tua casa, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Leva em paz, debaixo da tua potente e poderosa mão, Senhor. Dá uma semana de vitória, de boas notícias. Dá uma semana, Senhor, Deus, de muitas alegrias, Senhor. Deus, de muitas notícias boas, Senhor. Porque o Senhor é bom, meu Pai. E o coração do rei está nas tuas mãos, Pai. Deus, e o Senhor inclina para onde o Senhor desejar. Deus, em nome de Jesus, vai dando vitória ao teu povo. Deus, aqueles que te servem, Pai, aqueles que ainda, Pai, não te servem, ao encontro dessas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, e nos guarda, no nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos e te agradecemos.